Olá, shalom, shalom, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo Kadosh, bem-vindo ao nosso canal Família em Foco. Como nós falamos semana passada, eu quero deixar uma meditação, uma reflexão para você acerca de família, que nosso foco é família, mas sobre sexualidade. Sexualidade é o que tem, na verdade, permeado as conversas, os pensamentos, é uma questão muito pouco difundida e divulgada em nosso meio. Há um certo tabu, um certo preconceito quando se fala de sexo dentro do meio cristão. Então, eu tenho uma palavra para você, meninas do grupo aí das divas e também dos rapazes, dos meninos, e você vai poder pegar esse material, mostrar para o maridão, falar, olha só, olha que coisa interessante. Então você vai estar livre para fazer isso comigo. Eu vou chamar você para que você possa estar lendo comigo um textozinho básico, rapidinho aqui, em Gênesis 2, o versículo 21, que diz o seguinte: você pode dar uma pausada no vídeo, que você vai estar vendo o vídeo, vai ter essa facilidade de pausar, pegar a Bíblia e voltar para nos assistir. Então, tá bom. Então você já pausou, já foi, já voltou, então vamos ler comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 21, diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Da costela do que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem, maridão, disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha que coisa linda. E o versículo 25 diz assim: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso. Então, o que eu quero falar brevemente, aí depois você vai poder entrar no canal, fazer perguntas para a Bia, e ela vai enviar as perguntas, e um dia nós vamos fazer só um bate-papo aí com as perguntas e respondendo as perguntas. Olha o verso 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, o tema da nossa mensagem hoje é pelados e sem vergonha. O homem e a mulher foram criados por Deus, passaram a ter uma intimidade, uma cumplicidade, e o casal passou a não viver mais esse nível de vergonha. Não havia mais vergonha. Tá? Eles estavam pelados e sem vergonha. Então, não enxergavam nenhum tipo de limitação, de timidez. E esse é o primeiro, o primeiro passo para um relacionamento sexual dar certo. O primeiro passo para um relacionamento sexual dar certo. O casal não pode ter vergonha um do outro. Não pode ter a vergonha de se expor, de se despir, de conhecer seu corpo, de conhecer os detalhes do corpo, aquilo que dá prazer, aquilo que, na verdade, estimula sexualmente. O casal não pode ter vergonha, porque eles foram criados na originalidade para um não ter vergonha do outro. Então, o casal precisa ter uma intimidade, e nessa intimidade eles têm que ter a conversa e o diálogo para estarem um batendo papo com o outro, um conversando com o outro, sem essa dificuldade. Né? Precisa-se ter um papo muito bem aberto para saber o que dá prazer e o que não dá prazer. O que é legal e o que não é legal. Até onde pode ir e até onde não pode ir. Né? As limitações, porque aquilo que
que para um pode ser muito prazeroso, para o outro pode ser um incômodo intenso. Então, para um relacionamento dar certo, sexual, ele precisa ter esse companheirismo, esse diálogo, um conhecer do corpo do outro, conhecer as partes a tocar, as partes a serem tocadas, a serem acariciadas, e aquilo que realmente, na verdade, dá prazer ou não dá prazer. Precisa ter diálogo, né? A gente atende muito casais e entre o que a gente já ouviu, um casal estava ao ponto de separar, de interromper o seu relacionamento, o seu casamento, por causa de uma coisa muito simples. E eu queria que você prestasse bem atenção. Então, o marido, ele, na verdade, estava muito irritado com a mulher, porque é casado com a mulher há muito tempo. E a mulher fazia um carinho nele, e esse carinho lhe irritava muito. E esse carinho que ela fazia era uma coisa muito simples. Ela simplesmente gostava de beijar a orelha do maridão, e esse carinho irritava, trazia um certo desconforto, e não conversaram. Então o diálogo precisa ser muito estabelecido no meio da sexualidade. Aí às vezes a pergunta que surge, mas até onde nós podemos ir? Amados, a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, olha só, em relação ao ato sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 5, diz assim: o marido deve cumprir os deveres conjugais com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com seu marido. Quer dizer, os deveres conjugais, o ato sexual, é o que vem no pacote do casamento. Quando você casa, vai ter companheirismo, vai ter a amplitude de compartilhar todas as coisas, mas é carne da carne, osso do osso. Então, quem casa tem que saber que no pacote do casamento, sexo vai junto. Então, esse é um dever, a Bíblia chama de dever. Que é um dever muito prazeroso, diga-se de passagem. Mas diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Aí os maridos vão falar: é tudo meu, eu que mando nisso aí. Mas olha só, vamos continuar aqui. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ó, que coisa linda! Não se recusem um ao outro, exceto por motivo mútuo ou consentimento mútuo, e durante um curto período de tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não vos tentem por não terem domínio próprio. Olha que coisa! Aqui está dizendo o seguinte: que o casal, durante um período, um processo de jejum, de oração, de busca, eles podem até deixar de se relacionar sexualmente, mas isso não pode demorar muito tempo. Então esse negócio de fazer greve, como a gente brinca aqui, fechar a lojinha de doces, isso não é de Deus. Na verdade, você está aí liberando o seu companheiro ou a sua companheira, na verdade, para estar tendo desejos ou paixões que não possam ser supridas por você, mulher, ou por você, homem. Então, nenhum motivo é motivo de deixar de praticar algo que a Bíblia coloca como algo que faz parte da essência. Pastor, quanto é dentro de um relacionamento o sexo? É 50%? É 30%? É 20%? Não é uma porcentagem para isso, mas é uma parte muito importante e não pode ser ignorada de forma nenhuma. Então, os maridos precisam cumprir esse papel e a mulher também precisa cumprir esse papel para que as outras áreas funcionem muito bem. Muitos problemas conjugais, divórcios, conflitos acontecem porque o casal não se compreende, não se entende, não há aí uma junção na hora do ato sexual, eles não convivem de uma forma harmoniosa. Então o sexo precisa de harmonia, precisa de estar de comum acordo.
Algumas lições que a gente tira disso. O sexo é o prazer dentro do... O sexo e prazer, eles precisam caminhar juntos no casamento. Então o sexo foi criado para ser prazeroso. Não foi para ser um mecanismo só de reprodução, como algumas igrejas, alguns segmentos religiosos, na verdade, apontam que o sexo é só para procriar. Isso não é verdade, porque a mulher tem um período durante o mês muito curto, na verdade, de fertilidade. Então o sexo seria só exclusivo para esse momento de procriação, onde ela está com tudo harmonizado para ser fecundada e produzir. Não, o sexo, na verdade, é para ter prazer. O livro de Cantares de Salomão fala sobre isso, sobre o elogio do esposo com a esposa. Salomão olha para a sunamita, fala dos seus seios, fala do seu pescoço, do seu umbigo, das suas pernas, das suas coxas, fala do rebolar, literalmente, da sua mulher quando passa e que deixa ele muito excitado. Essa é a grande verdade. Então o sexo é para ser prazeroso, o sexo não é para ser vergonhoso e o sexo é para ser praticado. Quando a Bíblia condena o sexo, antes do casamento, para o solteiro, o sexo é um pecado, é chamado de fornicação, de prostituição, e quando é praticado com casais que não são ambos uma só carne, quando o sexo é praticado fora do casamento, é chamado de adultério. Então, adultério, a fornicação e a prostituição, o sexo pelo dinheiro ou por vantagens, também é considerado um pecado. Mas eu quero dizer, para os casados, não fazer sexo é tão pecado quanto fazer sexo para o solteiro. Então, quem é casado e não faz está numa situação muito difícil. E o que acontece? A Bíblia fala de junções, de alianças, né? E uma dessas alianças que são feitas são chamadas alianças de sangue. Só para finalizar o vídeo, para ficar um videozinho assim mais enxuto, porque o assunto dava para a gente falar aqui muito tempo. O que acontece? Na relação sexual, tanto o órgão genital masculino como o aparelho reprodutor feminino possui microvasos em suas paredes. Então, quando há a fricção do órgão reprodutor masculino com o órgão reprodutor feminino, quando acontece essa fricção, mesmo com lubrificante, mesmo com todo o aparato natural de lubrificar, ou o KY, ou qualquer outra coisa, acontecem micros sangramentos, onde, na verdade, acontecem as transmissões das doenças sexuais transmissíveis, o DST. Então, acontece com esses microsangramentos. Então, nesse momento, o que acontece? O sangue do homem, ele passa a percorrer e ele passa a atingir o corpo da mulher, e esse sangue, eles na verdade se encontram e se fundem nos dois organismos. Então isso é uma aliança de sangue, e essa aliança de sangue precisa ser renovada constantemente através do ato sexual. Então o ato sexual renova essa aliança. O casal que fica muito tempo sem praticar o ato sexual, ele fica sem renovar uma aliança que foi feita diante de Deus. Então o que você precisa? Você precisa praticar. Você precisa renovar suas alianças. Então chama o maridão, chama essa mulher linda que Deus te deu e fala: filha, está na hora de renovar as alianças, porque a gente não pode ficar muito tempo com as alianças aí sem serem renovadas. Então viva feliz, pratique sexo dentro do casamento de uma forma saudável, de uma forma que haja compreensão, de uma forma que haja entendimento, concordância entre vocês dois, e sejam muito felizes. Como diz o sábio Salomão, goze a vida com a mulher da mocidade que Deus lhe deu todos os seus dias. Então é aproveitar. Beijo, shalom, shalom. Qualquer coisa, deixa a pergunta aí na descrição, que a Bia vai estar passando para a gente. Nós vamos fazer um bate-papo, nós vamos fazer uma resposta aqui junto com a minha esposa, Selminha. Nós somos casados há 21 anos, vamos fazer 22 anos agora, e a gente vai poder estar respondendo essas questões para vocês. Beijo, fique com Deus. Até a próxima semana no nosso canal Família em Foco. Shalom, shalom.